Vamos lá. A aula do dia 2 de junho de 2021, sistemas de governo. Bom, os sistemas de governo. Espera aí só um minuto. Ontem nós trabalhamos, então, nós falamos em 4 sistemas de governo, nós trabalhamos os 2 primeiros sistemas de governo, né? O sistema presidencial e o sistema parlamentar. E nós fizemos, né, na aula de ontem, uma comparação. À medida que nós íamos explicando o funcionamento desses sistemas, a gente ia comparando um com o outro. Então, nós falamos, né, sobre a primeira característica, que é o acúmulo de funções na pessoa do presidente da República, né, que é chefe de Estado, chefe de governo, chefe de administração, como que isso não acontece no parlamentarismo. Depois trabalhamos a questão dos mandatos fixos. No sistema presidencial, os mandatos são fixos. No sistema parlamentar, não. O primeiro-ministro ele pode ficar um dia, como pode ficar indefinidamente, ou seja, enquanto ele for eleito, né, pelo parlamento, enquanto ele tiver maioria no parlamento, ele pode ser mantido no poder. Então, não há um mandato fixo já no sistema presidencial. Há um mandato fixo, tanto do presidente como do parlamento. No sistema parlamentar não há mandato fixo, nem do primeiro-ministro, e do parlamento há um mandato máximo. Mas, em geral, não há um mandato mínimo, ou seja, o parlamento pode ser dissolvido antecipadamente pelo primeiro-ministro, pelo chefe de governo, né? E falamos depois da questão da separação de poderes, como o sistema presidencial. Aliás, isso foi a primeira coisa que a gente falou, né? Há o mecanismo de checks and balances, de freios e contrapesos, a busca de uma harmonia entre os 3 poderes, onde nenhum poder deve se destacar em relação aos outros. Já no sistema parlamentar, não há isso. Então, há uma proximidade entre o executivo e o legislativo, e é comum que em sistemas parlamentares exista uma preponderância, inclusive constitucional, né, como o caso da Inglaterra, que a gente estava citando, né, agora. Ou seja, no caso da Inglaterra, o parlamento é soberano, né, não o governo. O parlamento é soberano. Então, você tem uma preponderância do legislativo. Então, e isso constitucionalmente falando. No sistema presidencial, não. Constitucionalmente, a opção constitucional é a busca do equilíbrio. Mas, na prática, há distorções. Mas a busca do equilíbrio. Já no sistema parlamentar, é comum, acontece algumas vezes, onde o parlamento se destaca em relação aos outros poderes, né? Mas isso também varia de país para país. Bom, então, é isso. Lembra também que nós comentamos que o sistema parlamentar, né, ele funciona na base de 2 instrumentos, onde o povo é o fiscal dele, né, que é a dissolução do parlamento e a queda do governo, né? Não, não, eu não vejo um problema, não. O problema está no que a gente vai trabalhar aqui agora, né? Eu acho que não. Eu acho que se você tem, mas você tem um monte de si, né? Se efetivamente o sistema funciona como ele se propõe, ou seja, você tem partidos políticos, que são partidos ideológicos, a fidelidade partidária, né, a população vota nos partidos políticos, etc. Se você tem, portanto, uma cultura política na qual se insere esse sistema político, né, uma cultura política favorável a esse sistema normativo, constitucional e infraconstitucional, não tem problema. Agora, se não há essa cultura política, só há problema. Então, vamos falar um pouco disso, vamos exemplificar um pouco disso. Lembrando aquilo que eu falei, né, na aula anterior, que era justamente como que esses sistemas podem funcionar muito bem em um determinado país e muito mal em outro, né? Pode funcionar muito bem em um determinado momento da história, depois não funcionar mais e assim por diante. Por quê? Porque são sistemas normativos, é estrutura jurídica, institucional, que se insere dentro de realidades políticas, sociais, econômicas e culturais e que, portanto, o funcionamento adequado ou não diz respeito a essas relações sociais, culturais, políticas, econômicas, né, na qual o sistema é inserido, né? Então, vamos pegar um exemplo assim para ver como é que, por exemplo, vamos pegar como é que funciona o sistema parlamentar em relação aos partidos políticos, aos sistemas partidários, que nós já discutimos em aulas anteriores. Por exemplo, olha, um sistema inglês ele é bipartidário. Um sistema bipartidário
parlamentar, ele é muito bom do ponto de vista de governabilidade. Ou, melhor dizendo, ele pode ser muito bom, sempre lembrando que isso depende do contexto. Então, ele pode ser muito bom, isso é favorável. Por quê? Porque o primeiro-ministro, ele sempre vai ser o líder, no caso inglês, ele é sempre o líder do partido que tem maioria no parlamento. Se o sistema é bipartidário de fato, o sistema inglês tem vários partidos políticos, mas vocês têm dois partidos políticos desde a Primeira Guerra Mundial que se revezam no poder, que são os trabalhistas e os conservadores. E antes da Primeira Guerra Mundial eram os liberais e os conservadores. Então, o que acontece? Nesse sistema, você tem dois partidos que se tornam preponderantes e que conseguem a maioria sozinho. Então, você tem um governo de um partido só. Então, imagina só, como isso é bom para o governante. Né? Isso é um sonho para um governante, porque o cara chega lá, ele é o primeiro-ministro, o inglês será o líder do partido majoritário no parlamento. E esse partido majoritário no parlamento, né, tem maioria absoluta no parlamento. Somando ainda o fato de que é um sistema constitucional onde o parlamento é soberano. Olha só que maravilha. Então ele governa, ele não tem aquela preocupação, eu tenho um projeto de lei aqui com o meu gabinete, etc. Eu vou mandar, mas será que eu vou conseguir o apoio do parlamento? Eu vou conseguir os votos que eu preciso? Vai. Ele já conseguiu, ele já tem. Mesmo porque se ele perder os votos que ele precisa, ele deixa de ser primeiro-ministro. Né? Então, o primeiro-ministro, ele é escolhido, o líder do partido, ele é o líder do partido. Não tem um líder do partido que vai rivalizar com ele, não. Ele é o líder do partido político, que é majoritário na Câmara, né, com maioria absoluta, num sistema de constituição, como eu acabei de explicar, né? Uma constituição tradicional, com dispositivos não escritos, etc. Ou seja, com um sistema de um poder constituinte originário permanente, que é o parlamento inglês, que é soberano. Então, esse cara tem muito poder. Né? É muito bom ser primeiro-ministro da Inglaterra. É o cara assim, faz e governa, e vai. E aí você imagina, e os caras que ficaram muito tempo, né? Faz muito. E a rainha, e principalmente a atual rainha, ela não se intromete nas questões de governo. Então ele realmente não tem muito problema. Já vamos imaginar um sistema é, parlamentar num sistema multipartidário. O que é o multipartidarismo? É quando há muitos partidos políticos, há um excesso de partidos políticos. No Brasil, a gente tem um excesso de partidos políticos. A gente tem cerca de 30 partidos políticos. Mas tem países que têm 50, tem 200 partidos políticos. Mas aqui, 30 já é demais, já é demais. Então, o que acontece? O problema do multipartidarismo, né, no sistema parlamentar é que ao contrário, né, do bipartidarismo, ou óbvio, aí não precisa nem mencionar o unipartidarismo, é um partido único, aí é mais tranquilo ainda. Governa tranquilo, vai. O bipartidarismo também, governa tranquilo. No multipartidarismo, não. Por quê? Para conseguir a maioria, ou seja, para conseguir 50% mais um de todos os deputados, é muita negociação política. Vocês podem pegar o exemplo de hoje. Hoje, finalmente, depois de 2 anos de crise, que o Netanyahu, né, o primeiro-ministro da Israel, né, não saía, esse cara não saía, ficava e conseguia ficar. Eles conseguiram uma aliança sui generis de vários partidos políticos. Mas assim, para finalmente tirar esse sujeito lá. E aí a aliança é uma aliança bem, bem inesperada. Não sei se inesperada, assim. Ela é bem pouco comum, mas talvez não tão inesperada, porque já estavam tentando tirar o Netanyahu há muito tempo. Mas como são vários partidos políticos, e os partidos políticos brigam muito entre si, são várias, porque você tem partidos políticos religiosos, judeus, né, partidos políticos árabes, partidos de esquerda, de direita, de centro, de extrema-direita religiosa. Essa aliança que derrubou o Netanyahu, que é um cara vamos dizer, ele tem posicionamentos de extrema-direita, mas ele não é da extrema-direita religiosa. Ele foi derrubado por um cara da extrema-direita religiosa, que fez acordo com o Partido Árabe, e com a esquerda e com a direita. Então, era assim, uma aliança que parecia improvável,
mas para tirar o Netanyahu eles fizeram essa aliança. Então, no multipartidarismo, ele é tenso, ele é complicado, porque para você conseguir maioria é muito difícil, é muita negociação. E o que pode acontecer, o que não aconteceu no caso de Israel, mas aí é a história de Israel, mas se a gente pegar uma outra história, por exemplo, da Itália, no pós-Segunda Guerra Mundial, ou da França, no pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1946, a França tinha um sistema parlamentar na Constituição de 46 até 58. E nesse período a França era um sistema multipartidário. Tinha muitos partidos políticos. Então você tinha alianças para escolher o primeiro-ministro, eram alianças, às vezes, de 10 partidos políticos, de 12 partidos políticos. E é óbvio, gente, que uma aliança com muitos partidos políticos, ela tende a não durar, não é mesmo? Aí é uma questão lógica. Mas se você tem uma aliança, por exemplo, de 2 ou 3 partidos políticos, essa aliança é muito fácil, muito mais fácil de ser sustentada mais tempo, e principalmente se ela for uma aliança ideológica, do que uma aliança multipartidária. Porque você vai ter um monte de líder de partido, um monte de vaidades, um monte de ideias, um monte de programas, um monte de ideologias, tudo ali em conflito e cai toda hora. E isso foi, por exemplo, no caso francês, a França, a Constituição Francesa de 1946 durou 12 anos. Em 12 anos, a França teve 16 governos. Em 12 anos, foram 16 chefes de governo diferentes. O que isso significa? Olha, é muita instabilidade. Um país não funciona dessa maneira. Né? Então, foi tanta instabilidade, e principalmente foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a França tinha sido bombardeada, ocupada, dividida, né? Porque tinha um governo fascista também. Né? Enfim, a França vivia uma crise grave, e ainda as guerras coloniais, a Guerra da Argélia, tanto é que a partir de 58 a França, então, muda o seu sistema e passa a adotar um sistema semipresidencial que a gente vai explicar daqui a pouco. Tá? Então, o parlamentarismo com muitos partidos políticos, a tendência é que isso gere muita instabilidade e caia governo toda hora. Né? Por exemplo, uma coisa a gente observar dessa aliança agora em Israel. Quanto tempo que ela pode durar? Porque é uma aliança muito diversa, né? Muitos são partidos, inclusive, antagônicos, mas que criaram uma aliança para afastar um cara que já estava no governo há muito tempo. Né? Então, e acusado de corrupção, né? O problema do Netanyahu, ele é o primeiro governante de Israel acusado de corrupção, com 3 acusações de corrupção durante o governo. Né? Então, essa aliança aí, sui generis, foi mesmo uma aliança diante da figura, né, que é uma figura polêmica, autoritária, né, assim, não é um cara muito legal, né, mas assim, enfim. Então, o multipartidarismo tende a gerar instabilidade, por motivos óbvios. Né? Então, qual que seria o sistema multipartidário para o parlamentarismo? Não é ideal do ponto de vista teórico. Sempre lembrando que esses sistemas vão inserir dentro de realidades culturais e tudo isso pode mudar. Então, um sistema unipartidário é um governo fortíssimo, bipartidário é um governo muito forte. Né? Agora, o que se coloca teoricamente como um sistema ideal por muitos autores de direito constitucional seria um sistema pluripartidário. Por que esse pluripartidarismo seria ideal? Isso na perspectiva de algumas pessoas, tá certo? Então não é uma. Isso aqui eu não estou falando que são verdades absolutas, são perspectivas e ideias que as pessoas defendem dentro de determinados valores e objetivos que elas defendem. Então, o pluripartidarismo, o que seria? Seria a existência de vários partidos políticos, mas dentro de um limite que contemple a pluralidade ideológica, mas que não leve a uma fragmentação político-partidária. Então, aí é uma busca de equilíbrio, né, entre o unipartidarismo e o bipartidarismo, de um lado, governos extremamente fortes, e o multipartidarismo, governos extremamente frágeis. Seria um ponto de equilíbrio.
Esse sistema pluripartidário, ele vigiu muito na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, em países como a França, a Alemanha, depois da redemocratização na Espanha, na década de 1980, em Portugal também, a partir da década de 1980, né, na Grécia, e aí vai buscando outros exemplos, Bélgica, e aí vai. Bom, esse sistema multipartidário, então, seria, para alguns teóricos, ideal por quê? Porque você evita um governo excessivamente forte e personalista, de um lado, e, do outro lado, um governo fragmentado, né, e, portanto, frágil com o multipartidarismo. Né? A diferença entre pluripartidarismo e multipartidarismo, Maria Clara, ela é justamente essa. O multipartidarismo há um excesso de partidos políticos. No Brasil, 30 partidos políticos, 40, 50. O Congo tinha 200 partidos políticos. Então, isso é meio complexo, né? Já o pluripartidarismo, não. O que seria um número idealizado, então isso é teoria, né? Um número idealizado que seria entre 5 e 10 partidos políticos representados no parlamento. Isso faria, então, que ocorressem alianças que seriam alianças de 2, 3, no máximo 4 partidos políticos. E alianças que são alianças ideológicas. Então, o que seria de positivo nisso aí? Primeiro, vamos pegar então o exemplo de alguns governos da Espanha ou da França. Né? A França teve, por exemplo, governos, isso é muito comum no pós-Segunda Guerra Mundial, e isso é a ideia de um sistema pluripartidário, né? De uma democracia representativa pluripartidária, que é justamente o revezamento entre direita e esquerda. Né? Então, isso faz parte, né, do jogo democrático plural pós-Segunda Guerra Mundial, nas democracias construídas ali na Europa Ocidental. Tá? E que a gente vai construir aqui na América Latina, muitas, né, inspiradas no modelo da Europa Ocidental, mas aqui com muitas rupturas autoritárias, patrocinadas pelos golpes de Estado, dos Estados Unidos, etc., o que a gente já comentou. Ora, então o que se pensava dessa democracia pluripartidária, né, plural, era que o comum, o ideal, é que haja um revezamento. Né? Uma hora a esquerda, outra hora o centro, outra hora a direita no poder, né? Uma hora, enfim, você vai revezando alianças. Mas essas alianças políticas, elas são, e elas eram, em geral, na maior parte dos casos, alianças coerentes. Então, se você tinha um governo de esquerda, né, esse governo de esquerda era uma aliança entre o Partido Comunista Francês, com o Partido Socialista Francês, com o Partido, como é que fala, gente? O ambiental, gente, verde, Partido Verde, né, que na Europa o Partido Verde é de esquerda, aqui não sei se mas na Europa o Partido Verde é de esquerda. Então, você tinha alianças que estavam no espectro da esquerda, que eram, então, comunistas, socialistas e alguns partidos pequenos, assim, que participavam dessa aliança, que eram, no máximo, eram 2, 3, 4, 5, estourando. Ou, de outro lado, você tinha um outro... né? O PV é a direita aqui, né? Pois é, impressionante, gente. Como é que pode ser verde e de direita? É uma completa incoerência, né? Mas... é da Natura, né? A Natura, que era que patrocina lá. Mas, enfim. Então, na direita, aí depois vinha um governo, aí o povo escolheu um governo de direita. Aí, o Eduardo Jó, é mesmo. Aí vinha um governo de direita, aí você juntava os conservadores com os liberais, aí você pegava alguns partidos tradicionais da França, né, partidos conservadores, você tinha a União pela Democracia Française, Assembleia pour la République, partidos de direita, né, e onde você tem uma aliança aí da centro-direita, liberais, com a direita mais conservadora e etc. Então você tem governos à direita, à esquerda, por vezes até se tinha alianças centristas. Então, por exemplo, na França, os comunistas são mais à esquerda, os socialistas são centro-esquerda. Então, por vezes,
os socialistas já fizeram aliança com a centro-direita, em vez de fazer aliança com a esquerda. Isso acontece também. Então, você tem, às vezes, governos centristas, onde você tem um partido de centro-direita com um partido de centro-esquerda, ou mais à esquerda, ou mais à direita, mas eram alianças coerentes e sustentáveis. Sustentáveis por quê? Justamente porque elas eram coerentes, porque elas compartilhavam um programa de governo comum, elas compartilhavam ideologias muito próximas, né? E durante muito tempo, esses governos centristas na Europa foram se firmando, até muito recentemente. Você pode pegar aí um momento de crise mais radicalizada, ela já começa aí na década de 1990, já começa uma crise do sistema europeu, e aí você tem já eleições de populistas, etc. Essa crise vai se agravando no decorrer do século XXI, né? E que levam hoje a essas radicalizações que não era comum nesses sistemas europeus de democracia representativa pluripartidária pós-Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, onde que hoje está extremamente... A França está extremamente radicalizado, até com o militar ameaçando golpe, né? Isso era que era assim, imaginável, que seria inimaginável, né, na França, né, na Polônia está radicalizado, na Hungria está radicalizado, na Espanha está radicalizado. O Vox, o Partido Fascista Espanhol, se aliou com a direita, né, o PP, que é o Partido Popular, que é um partido de direita ex-fascista, se aliou com os atuais fascistas do Vox, né, e ganhou disparado a eleição para Madrid, né, para o governo de Madrid. Então, hoje a gente vive um momento de radicalização, né? Isso é muito ruim, né? Mas, enfim, a ideia, né, desse pluripartidarismo é permitir justamente que se evite governos muito personalistas, muito fortes, onde então você tem uma aliança. Embora os partidos pertençam à mesma tendência, centro, centro-esquerda, centro-direita, né? E esses são os governos que vêm, né, na década de 50, 60, 70, depois da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental, né? Você tem negociações ali. Tá? Então, por exemplo, a diferença hoje na França entre um partido de centro-direita e centro-esquerda, ela é quase inexistente. Ela é muito pequena, ela existe, mas ela é muito pequena, né? Então você tinha assim tipo o centro, ele ocupa o espaço das políticas na Europa até as crises, a crise econômica, principalmente qual é o grande fator que muda esse jogo eleitoral ali na Europa Ocidental é o fim da União Soviética. Ou seja, enquanto existia a União Soviética e o mundo, né, do socialismo real na Europa Oriental, né, aqueles estados todos ali da socialista, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, né, Bulgária, a própria União Soviética, etc. Enquanto existia o perigo, né, o perigo da União Soviética, do socialismo real, dos comunistas, etc., a Europa Ocidental ela era comportadinha, ou seja, a direita e a extrema-direita da Europa continental era comportadinha. Então, ela fazia alianças com a centro-esquerda, tolerava projetos de esquerda, até governos de esquerda, como foi o governo Mitterrand na França, etc. Mas depois que acabou a União Soviética, aí a direita e a extrema-direita ficou à vontade. Falou, agora a gente não precisa mais fazer meio campo, né? A gente não precisa mais agradar as pessoas, nós estamos sozinhos na área, bom, né? Agora a gente prende, arrebenta, faz o que quer, ganha o dinheiro que quer, gera o desemprego que quer, privatiza o que quer, e aí os caras ficaram, né, sozinhos. E aí vem essa grande crise que a gente está vivendo. Com isso, né, o que aconteceu com o aumento do desemprego, o aumento da pobreza na Europa, o aumento dos conflitos, né, é o fim dos governos de centro, né, e isso vai, então, gerar radicalizações extremistas, né? E o extremismo hoje é o extremismo de direita, né? Na Europa, que está se espalhando perigosamente pela Europa, os Estados Unidos, Brasil, né? Nós temos um governo extremista de direita, né, que vem com esses discursos, né, que vem essa privatização, fim de saúde pública, fim de educação pública, né, repressão, censura, homofobia, racismo, parará, parará, que a gente vai vendo, né, se repetindo, crescendo muito no meio. Então, o momento que a gente vive é um momento de crise desse sistema, né?
que eu estou explicando aqui para vocês, que é um momento de fim do sistema mundo moderno. Isso na primeira aula eu já falei, ó, nós vamos estudar as coisas, mas hoje está tudo em crise. Então, eu falei, nós vamos estudar o mundo em crise. E hoje está tudo em crise. E a crise está aí solta. Então, só para fechar essa parte aqui, lembrando, né, óbvio, é só pensar que a gente não esquece isso. Né? Partido único, governo executivo muito forte. Né? Bipartidarismo, governo também muito forte. Não tão forte quanto partido único, mas também governo forte. Né? Pluripartidarismo, negociação. Governos ideológicos, coerentes, programáticos e negociação democrática. Então, seria, do ponto de vista teórico, para muitos escritores aí de direito constitucional, principalmente os europeus, defendem muito esse sistema do grande centro, onde você teria esse oscilando, centro-esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centro-direita, sem muitos sustos, né, sem grandes mudanças. Né? Seria um sistema pluripartidário, de alianças coerentes, estáveis, etc. E um sistema que pode gerar o caos, pode ser um sistema caótico, com governos fragilizados que caem toda hora, briga permanente, portanto, crise política, que é um sistema multipartidário, ou seja, excesso de partido político. O excesso de partido político ele também é um problema no sistema presidencial, não só no sistema parlamentar. Né? A, a, por exemplo, a gente pode vamos imaginar o presidente da República, ele também, eu já disse isso, né, na aula anterior. Óbvio que ele precisa do parlamento para governar, ele precisa aprovar os projetos de lei, seu projeto de governo, né, seu projeto de lei orçamentário, o que ele vai gastar com o quê, isso é a lei orçamentária. Né? Então, ele precisa do apoio do parlamento. Então, o ideal, assim, para você ter governos que governem, né, governos que tenham tranquilidade para governar, o ideal seria um sistema é, pluripartidário, onde então você tem alianças coerentes que apoiem o governo. Uma coisa muito importante, guardem isso aqui, que é uma diferença importante a favor do parlamentarismo. No sistema parlamentar, rarissimamente ocorrerá governos não majoritários. Ou seja, a regra geral, sempre há exceção, isso não se esqueçam. No direito sempre há exceção. A pessoa tem exceção, sempre tem. Mas assim, a regra geral, na esmagadora maioria dos casos, 98% dos casos, é de que todo governo é majoritário. Porque se ele perde a maioria no parlamento, ele deixa de ser governo. Em outras palavras, todo governo é viável. O problema está justamente quando essas maiorias são difíceis de serem conseguidas. Então, aí você pode ter tensões, brigas, ameaças, queda de governo toda hora. Né? Isso aí eu já expliquei. Então, mais uma coisa que permanece no sistema parlamentar, todo governo é majoritário. No sistema presidencial, não. No sistema presidencial, é comum governos não majoritários. E, aliás, no Brasil, né, nós tivemos, desde o primeiro governo da Constituição de 88, né, primeiro você teve o governo. Tancredo não chegou né, a tomar posse, faleceu na véspera da posse, assume o Sarney, e é durante o governo Sarney é que é feita a Constituição de 88, que permanece ainda. Né, e depois, logo depois, você tem esse primeiro processo livre, de eleições livres no Brasil, que foram as eleições de 89 e que saiu eleito o Collor de Mello. Collor depois tem o impeachment, assume o Itamar Franco. Depois do Itamar Franco, vem o governo Fernando Henrique Cardoso, governo FHC 1, FHC 2. Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, veio o governo Lula, Lula 1, Lula 2. Depois veio o governo Dilma 1, Dilma 2, o golpe de 2016, o governo Temer e depois o governo atual. É isso? É isso. Olha, desses governos, o único governo o único não. Desses governos, porque falar do governo atual que é complicado. Mas vamos deixar de lado o governo atual por enquanto e falar assim, todos os outros governos foram governos minoritários. Não, não, não que pensam igual. Ter um governo majoritário é ter uma maioria no parlamento que apoie o governo, que não necessariamente pensa igual,
mas apoia o governo. Pode até discordar, mas apoia. Né? Então, você vai negociar projetos de lei, etc. Então, você torna um governo viável. Ele pode discordar, podem ter discordâncias, mas as discordâncias podem até ser positivas. Então, você tem ali uma aliança onde os membros do. Sim, bom, isso aí teria que ser o básico, Maria Clara, mas infelizmente isso também não aconteceu aqui recentemente. Mas então a ideia é que você tem que ter, não necessariamente que pensem igual, mas que dialoguem e que possam construir políticas de forma política, ou seja, de forma dialógica. Né? Então, você tem alianças que são essas alianças de centro-direita e centro-esquerda. Pode ser uma aliança, um partido socialista com um partido comunista, com um partido social-democrata, ou uma aliança de um partido liberal com um social-democrata, ou um partido liberal com um partido conservador, com um partido. E assim vai. Né? Mas alianças que permitam o funcionamento do governo. Né? E muita gente, quando fala nesse pluripartidarismo, justamente defende essa ideia de que ele é positivo justamente porque ele leva ao diálogo. Né? Então, ele evita que o governo atropele e faça tudo o que quer. No nosso caso, a gente teve um problema grave para os governos. Nenhum governo no Brasil foi majoritário. Nenhum governo. Você pegar, por exemplo, o governo Collor, né? O Collor, ele era de um partido pequenininho e que constrói alianças que marcam assim o governo Collor foi mais ou menos um governo Frankenstein, né? O que a gente chama de governo Frankenstein, né? Que a mão é de um corpo, o braço é de outro, a cabeça é de outro, o pé é de outro, a perna é do outro, né? É um Frankenstein. E os governos brasileiros desde então foram, em boas medidas, governos Frankenstein. Né? Então, isso foi o governo Collor, depois o governo Itamar. Foi um governo que teve uma carinha assim, melhor, mas também. Mas aí era o Itamar, PMDB, e o PMDB também era uma grande frente. Né? O PMDB tem a esquerda do PMDB, a direita do PMDB, o centro do PMDB. Até hoje, por exemplo, aquele PMDB, o antigo PMDB, agora ele não foi reeleito, o senador, né? Aquele que foi governador do Paraná, que é um cara de esquerda nacionalista expressivo, uma liderança expressiva do PMDB, de esquerda. E você tem o PMDB de direita, e tem o PMDB de Requião, Rubens Requião. Então você tem aí, né, essa falta de coerência não é bom para os governos, né? Pelo que eu estou explicando aqui, do ponto de vista. Roberto Requião, exatamente. Roberto Requião, eu falei Rubens? Não, eu não falei Rubens, gente. Roberto Requião, isso mesmo. Roberto Requião, grande cara, viu? Esse é um cara. O que é Rubens? O cara era. Como é que chama aquele corredor de Fórmula 1? Eu acho que foi pensei. Rubens Barrichello. Não, tem nada a ver com Requião. Eu misturei os dois, não tem nada a ver. É o Roberto Requião, que é um cara coerente com suas posições, etc. Mas o governo Itamar foi um governo que conseguiu ali. Mas mesmo assim, se vocês pesquisarem, né, o PMDB, que era o maior partido do Brasil no parlamento naquela ocasião, né, ele não chegava perto de ter a maioria dos deputados, a maioria absoluta, 50% mais um. Longe disso. Depois você teve o governo Lula, onde o PT se transformou no maior partido do Brasil. Como maior partido, o PT chegou a ter, eu acho que não chegou a 100 deputados, tinha 92, 93 deputados, né, em meio a 513, ou seja, longe de uma maioria absoluta. Né? Hoje o PT é o maior partido na Câmara de Deputados, mas muito longe de qualquer maioria. Os outros partidos que se somam, que são partidos não partidos. Mas aí a gente pode discutir isso depois sobre a questão da lógica político-partidária no Brasil, né, e o funcionamento dos partidos políticos no Brasil. Né? Você tem muitos partidos que não são partidos. Né? Mas aí são aglomerações de interesses privados, aglomerados de interesses individuais, né? Isso tem muito, né? E isso é triste. Existem em outros países isso, né? Esses aglomerados de interesses individuais. Pessoas que votam pelo seu interesse, né? E isso também não é algo que nos surpreenda, porque sim, o Requião. Isso não é algo que nos surpreenda, porque a gente viu os deputados brasileiros declarando, né, o que eles pensam e quem eles representam
quando teve o impeachment da presidenta Dilma, né, o golpe de Estado. Eles falavam, pelo meu filho, pelo meu tio, pela minha mãe, pelo meu avô, pelo meu pai, pelo cachorrinho. Teve um que levou o filho para declarar o voto, que não podia, né, não pode. Isso, eles confessaram, ali é uma confissão pública, aquilo é um documento público. É um documento de confissão de como que os representantes brasileiros não representam o Brasil, não representam o povo, não representam porcaria nenhuma, além de seus interesses privados e de seus parentes. Né? Isso é uma parcela grande do Congresso Nacional. Obviamente, a gente não pode generalizar. Tem gente boa ali, gente muito boa ali, né? Mas tem um grupo expressivo que é isso. Que aí, então, aí é outra coisa. Essa coisa toda que eu estou explicando aqui, direita, centro, esquerda, isso não se aplica aí. Né? Aí é quem dá mais. É quem dá mais. Aí você já viu esses mesmos caras que aderiram à esquerda, aderiram à direita, aderiram à extrema-direita, aderem a quem, né, parecer interessante para eles e para os interesses deles. Mas isso aí, né, já deixa. Mas não deixa o campo Veja bem, isso deixaria o campo da teoria do Estado se a gente estudasse a teoria do Estado dentro da perspectiva da Alemanha, do início do século XX, da teoria geral do Estado, onde estudavam só a legislação. Mas hoje não, a gente não pode estudar a teoria do Estado só lendo a lei. Né? A gente tem que ver como que a lei ela funciona na realidade social. Né? Porque se a lei não funciona na nossa realidade social, a gente tem que mudar a lei. Tem alguma coisa errada, né? Então, ou mudar a realidade social. No caso do Brasil, é fundamental mudar a realidade social, que levará também à mudança da lei. Mas essa parcela ruim faz a gente até desacreditar na existência de pessoas boas no governo. Mas eu vou. Não vi, eu não vou comentar, não. Vamos continuar. Mas tem muita gente. Muita também não digo. Mas tem gente boa no parlamento, tem gente boa no parlamento. Gente honesta, correta, que, que tem ideais, que acreditam nas coisas, não estão só pensando no interesse próprio, né, que não querem entregar o país. Existe, existe. O Requião é um deles. Eu diria que o Roberto Requião é um dos caras assim que tem uma história nesse sentido. Bom, mas voltando então para a questão do sistema, né? O sistema presidencial também ele sofre isso. Porque veja bem, o inferno que é governar com um Congresso Nacional super dividido em vários partidos políticos e ainda um Congresso Nacional que não funciona por ideias, mas sim exclusivamente por interesses. Então, você pensa bem, um governo, e esses governos minoritários, cada projeto de lei que ele tinha que manter e enviar para conseguir aprovar, cada lei orçamentária para conseguir aprovar, era uma negociação. Entretanto, veja bem, quando as negociações, elas são negociações ideológicas, políticas, ideias, projetos, programas, aí é uma boa negociação. Isso é política, né? Agora, as negociações não eram assim, com essa parcela grande de políticos que falam: olha, eu voto com você, mas o que que eu vou ganhar em troca? Aí eu quero o cargo tal, eu quero o cargo tal, eu quero a função tal, eu quero o dinheiro tal, eu quero não sei o que tal, e é isso, né? Então, isso é uma descaracterização completa, né, do sistema. Isso é estudado hoje pela teoria do Estado, né? E existem até, gente, e isso é muito triste para nós no Brasil, né? Mas existe essas negociações, o fisiologismo, né? E essas negociações que ocorrem no Brasil e que se acentuaram, né? E aí que é muito interessante e triste ao mesmo tempo, né? Porque a corrupção no Brasil ela aumenta exponencialmente a partir de 2016. E uma pessoa, uma política, que não tem nada contra ela, nada, 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 era a presidenta Dilma. E foi a que tiraram porque ela teria feito alguma coisa, né, ilegal. Tem nada. Mas aí, bom, aí já entra, aí a gente vai discutir guerras híbridas, né, lawfare, né, mentiras, fake news, etc. E aí vai. Mas se você quer pensar assim, uma pessoa. Quer um outro exemplo, né, além do Roberto Requião? Dilma Rousseff. Aqui, essa é, né, e aí então, mas aí vem o.
todo esse sistema. Bom, vamos seguir aqui. Além disso, nós mencionamos na aula anterior que o sistema parlamentar é o único sistema que convive com a monarquia. Tá? Existem ainda hoje no mundo três grandes formas monárquicas. Existe a monarquia absolutista, que é quando o rei governa, manda, desmanda, não tem limites em uma Constituição. Então, a monarquia absolutista, ela não tem Constituição, né? Então, essa ideia da Constituição que cria o Estado, que limita o poder do Estado, não existe na monarquia absolutista. Hoje, nenhuma monarquia gosta de se assumir como absolutista. E elas não são, na maioria. A Arábia Saudita é o grande exemplo hoje. A Arábia Saudita é um Estado extremamente complexo, uma família real gigante, né? Eles são mais de 5.000 membros da família real, né? Era um Estado feito de... Eram pequenas... Eram famílias, né? Que dominavam ali a Península Arábica, né? É um Estado inventado pelos ingleses, né? E hoje mantido pelos Estados Unidos. Então, aquilo ali foi algo... É uma invenção, né, do Império Inglês. O Império Inglês inventou o Iraque, né, inventou o Kuwait, inventou a Arábia Saudita, né, era uma região ali com povos nômades, né, diversos grupos, famílias, né, que dominavam determinadas regiões. De certa maneira, ainda é assim no Iêmen, né, ainda é assim, onde criou-se artificialmente essa figura do Estado Nacional para o domínio do Império Britânico. E ali, então, unificaram, né, sobre a proteção do Império Britânico, unificaram, criaram lá um chefe geral, um rei, né, da Arábia Saudita. Mas é um Estado que não é um Estado constitucional, né? O rei manda, desmanda. Talvez hoje, um exemplo do mundo, não há talvez um Estado, eu não estou lembrando aqui agora, mas um Estado onde é tão a violência, o absolutismo, né? A violência ela é tão descarada, aberta, né? O autoritarismo é tão ilimitado como na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. Então é o caso, o rei manda, desmanda, né? É o caso, vocês viram aquele caso, gente, o cara entrou numa embaixada da Arábia Saudita e não saiu, mataram ele lá dentro. Mataram ele dentro da embaixada. Né? O rei da Arábia Saudita é um criminoso, ele manda matar os montes. E é comum isso. Né? É uma monarquia absolutista. Talvez a última aí. Monarquias constitucionais ainda existem, né? São as outras, então, você pega ali, Emirados Árabes, Kuwait, Marrocos. Nas monarquias constitucionais, o rei governa, o rei é poderoso, ele governa, mas ele governa agora limitando o seu poder limitado por uma constituição, compartilhando o seu poder com um parlamento e um primeiro-ministro que ele escolhe. Tá? Então, Jordânia também é assim. Então, você tem, eu estava tentando lembrar assim, os dois reis mais famosos hoje, o rei do Marrocos, assim, que aparece muito, né? Que é o cara. Hoje também não vão ter ilusão, né? Quer dizer, é uma monarquia constitucional, tem uma Constituição, mas ele cumpre, assim, mais ou menos. Né? A gente está falando aqui do ponto de vista formal, mas você tem eleições no Marrocos, mas os partidos políticos de oposição todos são proibidos. Então você tem eleições com aqueles que apoiam a monarquia marroquina. Os partidos contrários ao monarca do Marrocos, eles foram postos na ilegalidade, os seus líderes assassinados, mortos ou exilados. Então isso aí vai se repetindo, né, nesses outros estados. A Jordânia também é a mesma coisa. Vai achar, a Jordânia é uma monarquia constitucional. Sim, tem o rei, né, que é um rei de jet set, ele gosta de ir nas festas e coisa, né, ele posa de ocidental, coisa, né, mas é a mesma coisa também. Ele governa ao lado de um parlamento que ele controla, os partidos opositores a ele são proibidos, etc. Mas
tem alguma negociação com outros poderes que estão ali. Não é aquela coisa assim descarada como a Arábia Saudita, não. É mais contido, né? Mas não vamos imaginar que é grande coisa, não. Depois você tem as monarquias parlamentares. As monarquias parlamentares, essas são as monarquias europeias, principalmente. E elas se constituem enquanto monarquias parlamentares, democráticas, representativas, majoritárias, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente. Então você vai imaginar, olha, assim, os reis europeus, eles perdem muito poder, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é onde você tem uma expansão maior do debate da democracia representativa, né, pelo mundo afora. Nesse caso, então, tem vários exemplos da Europa, né? Espanha, Mônaco, vamos começar ali por baixo. Espanha, Mônaco, Inglaterra, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, Finlândia não, Finlândia é República. Mentira, mentira, Finlândia é República. Dinamarca, Noruega, né, os vikings são monarquistas. Né, Suécia, Noruega e Dinamarca. A Finlândia não, a Finlândia é cultura eslava, né, então já é primo dos russos. A Finlândia é república. É, Bom, aí são alguns exemplos aí, você pode ter esquecido de algum um outro, mas são esses os exemplos de monarquias parlamentares. As monarquias parlamentares o rei não governa mais. O rei não governa, quem governa é o primeiro-ministro, daquela maneira que a gente comentou, né? Então, por exemplo, você tem repúblicas parlamentares, Portugal, Áustria, Alemanha, né? E monarquias parlamentares, esse que eu acabei de falar, Espanha, Reino Unido, Suécia, Noruega, monarquias parlamentares. Nessas monarquias parlamentares, o rei, ele não governa mais, mas ele tem poder efetivo, né? Então, em geral, o rei é chefe das Forças Armadas, caso da Espanha, da Inglaterra, do Reino Unido, né? No caso da Inglaterra, que a gente já mencionou, a rainha da Inglaterra, ela é chefe da Igreja Anglicana, né? Ela nomeia o que seria o Senado da Inglaterra, ela nomeia os lordes espirituais, os lordes vitalícios e os lordes hereditários, né? Não, os lordes hereditários ela pode nomear, sim, novos lordes hereditários, mas isso acabou. Não, isso também acabou, mentira. Os lordes hereditários, aqueles que vão passando o título hereditário de pai para filho, isso acabou na década de 1990, no Reino Unido, no governo Tony Blair. Foi uma reforma ousada até do governo Tony Blair, que era um trabalhista, mas um trabalhista que não era tão trabalhista assim. Mas isso foi uma reforma ousada. Ele acabou com os lordes hereditários, mas continua existindo os lordes vitalícios, né? Que é um título que a rainha concede, e os lordes espirituais, que são as autoridades da igreja anglicana e que ela é a autoridade maior. E assim vai acontecendo nos outros. Bélgica é uma monarquia, Holanda é uma monarquia, né? Nesse caso, então, o rei, Japão, sim, é uma monarquia parlamentar, com certeza, isso aí, né? É, que tem o imperador, né? Teve a posse, né, o entronamento, o coroamento, né, do novo imperador, inclusive recentemente, né? Nosso presidente foi lá, elegantérrimo, vocês viram? O Japão é uma monarquia parlamentar, sim, bem a esse estilo. Quem governa é o primeiro-ministro, né? Olha, e o Japão tem uma tradição tão interessante assim, e muito diferente da Europa, porque o imperador, olha, isso eu li há mais tempo. Mas, assim, o imperador, ele é alguém que... A ideia dele, ele serve ao povo, o cara foi fantasma, ele serve ao povo japonês. É assim, ele existe para servir ao povo japonês, né? Então, é uma ideia muito diferente. E eu digo isso do ponto de vista cultural, né? Não são só palavras, não. Do ponto de vista cultural, isso é muito presente assim na figura do imperador. E tem uma outra coisa linda também que acontece no Japão. O imperador, ele só se curva diante de um professor.
ou uma professora. A única pessoa que o imperador se curva é diante dos professoras. Né? Isso eu acho sensacional. Eu acho que assim, o ganho máximo salarial num país devia ser do professor. Olha, eu agora fazendo campanha salarial. Não, mentira, eu ganho muito bem aqui na PUC, não estou pedindo aumento, estou ótimo, super feliz, satisfeitíssimo. Tem nada de. Estava brincando assim, falando porque, olha, qual que é a função mais importante em qualquer sociedade? Os japoneses sabem disso, né? Qual que é? Os professores. Professores formam todo mundo. Vocês concordam? Espero que sim. Né? Mas isso é muito marcante. É uma monarquia parlamentar. É, Bom, nesse caso, então, qual que seria a função do monarca, né? Ele é uma função de representação, é aquilo que a gente falou, uma função simbólica. Ele representa os valores nacionais, então ele ajuda a manter a unidade nacional, aquilo que eu falei, né? Por exemplo, na família real britânica, isso é um dado muito interessante. A Escócia, ela quer sair do Reino Unido, mas veja bem, isso é até a Escócia, ela não quer, ela quer ter um governo soberano, moeda própria, soberania própria, mas ela quer continuar integrando o reino. Ela quer que a rainha da Inglaterra, ou seja, a Escócia, eu digo assim, é uma parcela expressiva da população da Escócia, não todos, mas uma parcela expressiva da população da Escócia quer que a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, continue, mas ela não quer continuar submissa ao parlamento de Londres, mas quer continuar com a rainha. Obviamente não são todos, mas é um grupo expressivo, né? Isso foi outro dia divulgado pela imprensa nesse novo momento aí que a Escócia, né, discute a sua saída do Reino Unido. A saída significa não mais se subordinar a Londres, ao primeiro-ministro e ao parlamento de Londres, mas continuar com a rainha da Inglaterra. E aí tem essas coisas, porque aí tem né? Ela casou com aí tem um casa com escocês, outro casa não sei o quê, né? O Charles é o príncipe de Gales, né? Que também. Aí ele ele tinha que falar gaélico. Aí você tem essa coisa assim, simbólico da monarquia, que conta muito para a manutenção da unidade territorial desses estados. Tá? Então, isso é algo também que a teoria do Estado estuda nesses casos, lembrando-se, olha, como que a monarquia ajuda por exemplo, manter a Escócia esse tempo todo dentro do Reino Unido. Né? Como que a monarquia espanhola, por exemplo, pode ter ajudado a manter a unidade da Espanha mais tempo. Né? Por outro lado, hoje na Espanha tem uma reação republicana gigantesca dos catalães. A Catalunha quer independência e quer ser república, não quer o rei castelhano. Mas então se tem essas nuances próprias, né, da monarquia parlamentar. O rei, então, além disso, ele é quem assina a nomeação do primeiro-ministro. Veja bem, aí é uma coisa interessante a pensar. Hoje, se você pega os livros hoje que falam dessas monarquias parlamentares, e mesmo das repúblicas parlamentares, né, a nomeação do primeiro-ministro, ou seja, quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento. E quem vai assinar, né, isso vai ser o presidente do parlamento, em nome daquela maioria parlamentar, ao lado do presidente da república ou do rei ou da rainha. Então, o documento que vai lá nomeando o primeiro-ministro ou a primeira-ministra é assinado pelo rei ou pela rainha, a rainha da Holanda, pelo rei da Bélgica, pela rainha da Inglaterra, pelo rei da Espanha, etc. Vai lá assinado. Então, isso se imaginar, falar, e se o rei se negar a assinar? Ele pode se negar a assinar, pode. Né? Se ele se negar a assinar, você vai ter uma crise enorme. Mas ele nunca se negou a assinar após a Segunda Guerra Mundial. Então é isso. Os reis hoje, rainhas, estão muito comportadinhos porque eles estão vendo que se eles começarem a criar caso, o povo vai achar ruim porque eles são muito caros. É muito caro manter a monarquia, aquela quantidade de soldadinho tudo fantasiado, desfilando para lá, aqueles castelos, aquele monte de serviçais, etc. É caro para o povo inglês.
né? É caro para o povo dos países que têm monarquias. E agora, com a crise, o povo está pensando duas vezes. Sei lá, olha, eu gosto muito da minha rainha, mas manter aquilo ali, né? Então, há isso. Então, isso é um outro fator histórico, né, que é interessante. Teoricamente, o rei teria esse poder, né? Ele é chefe das Forças Armadas. Ele é quem assina a nomeação do primeiro-ministro. Ele é quem assina a dissolução do parlamento. Teoricamente, ele pode se recusar a assinar. Pode, ele pode se recusar a assinar. Ninguém vai obrigar ele a assinar. Mas e se acontecer? Então, mas isso não acontece há décadas. Isso não acontece. Ué, se a Rainha Elizabeth, eles não vão fazer isso. Eles ainda gostam muito dela, respeitam. E ela já está com 95 anos. Ela deve ir até uns 105 anos. Aí daqui a 10 anos o Charles já está gagá, porque já está meio gagá também. E aí quem vai assumir é o William. Aí o William que vai ter que carregar essa tarefa de tentar manter a monarquia, né? Há uma crescente insatisfação, e principalmente com o aumento da desigualdade, né? A Inglaterra tem muita desigualdade social, crescente, depois da Thatcher, né? A desigualdade foi aumentando, o neoliberalismo foi aumentando, aumentando, então o povo vai ficando insatisfeito. Sim, há o risco de terminar com a monarquia. E aí o rei vai ter que acatar, né? A não ser que se for, que eles tinham medo do Charles, né? Aí o Charles é chefe das Forças Armadas, aí o Charles ia convocar o exército para manter a monarquia. Bom, mas as coisas andam tão malucas pelo mundo afora que, de repente, né? Acontece isso aí também. É, Bom, então os reis, os monarcas, esses chefes de Estado praticam ainda determinados atos de governo pontuais, pontuais. Eles não governam, mas têm o poder porque ele é que vai nomear, ele vai assinar o ato de nomeação do primeiro-ministro, ele vai assinar o ato de dissolução do parlamento, né? Então ele tem um poder real, embora ele não tenha exercido, né? Mas ele não governa. Eles não governam mais. Bom, e aí então, passando do sistema parlamentar e presidencial, né, para os dois sistemas que faltam para a gente fechar essa parte da matéria, que é o sistema semipresidencial e o sistema diretorial. Eu vou hoje explicar o sistema semipresidencial e na semana que vem a gente trabalha o sistema diretorial. Então, na próxima aula, a gente já encerra o sistema diretorial e entramos na última parte da matéria, que é a parte da organização territorial do Estado, onde nós vamos estudar o Estado unitário, o Estado regional, o Estado autonômico e o Estado federal brasileiro. Mas importantíssima essa matéria também. Bom, o sistema semipresidencial, como é que ele é? Aqui eu vou meu desenhozinho aqui de novo. O sistema semipresidencial é esse aqui, ó. Ele é bem parecido com o parlamentar. Ele tem uma diferença em relação ao parlamentar. Qual é? O executivo é partido ao meio, ou seja, o executivo é bicéfalo. Existem dois governantes. Então, isso aqui é uma representação gráfica do sistema semipresidencial. No sistema semipresidencial, dois governantes. Bom, e como é que isso funciona? Isso é interessantíssimo. Esse sistema, ele é um sistema muito complicado de ser copiado. Pensou-se isso no Brasil na época da Constituinte, de 87, 88. Mas não adotaram, e felizmente, eu não sei como que isso funcionaria, não. Né? Vamos pensar aqui o seguinte: no sistema semipresidencial, a gente tem três atores principais, né, que ajudam que vão explicar o funcionamento desse sistema semipresidencial. O parlamento, o primeiro-ministro e o presidente da República. Bom, o presidente da República, no parlamentarismo, ele tem a função que o rei tem. Então, atos pontuais, símbolo nacional.
uma curiosidade que eu não sei se eu mencionei com vocês, na Itália, por exemplo, os presidentes italianos, para ser presidente da República, tem que ter mais de 50 anos de idade. Porque o presidente da República ele aparece na Itália como um poder moderador. Então, são pessoas que têm uma história de vida já escrita. Né? O que que os italianos imaginaram quando colocaram isso na Constituição? Olha, você pode, no Brasil, por exemplo, com 35 anos de idade, pode ser presidente da República. Na Itália, não, só com 50 anos. A ideia deles não quer dizer que isso também seja verdade, né? Sempre, pode até de vez em quando, né? Seria o quê? Mas uma coisa é verdade, uma pessoa que tem 50 anos de idade, ela tem mais história vivida, mais história escrita, do que uma pessoa que tem 35 anos de idade. Isso é fato. Né? O que então supõe-se, pensaram então os constituintes italianos, que esse cara de 50 anos de idade, ele já vai trazer menos surpresas. Ou seja, a gente sabe mais do que o cara é capaz de fazer. Né? Teoricamente, pelo menos antigamente, né? Porque hoje, com 50 anos de idade, nós estamos assim, igual 18 anos. Mas antigamente chegava aos 50 já estava assim meio né, caindo. Hoje não. Eu que com meus 58 me sinto com 18 anos. Né? Não, mas é brincadeiras à parte, né? Hoje você tem, até mudou a idade, né? De cor para as coisas, etc. Você tem hoje mais recursos médicos, né? De alimentação. Você está rindo, né, Gabriel? Pois é, mas, então, que fazem com que as pessoas tenham mais qualidade de vida até mais tempo. Então, tanto que, por exemplo, na Itália, os presidentes da República Italianos têm, em geral, 80 anos de idade. Eles são, cara, pesquisa depois na internet. Eles têm 80, 83, 85 anos de idade, né? Que são pessoas assim que falam, olha, esse sujeito aqui, ele não vai fazer nenhuma bobagem nova, né? Ele já tem muita história. Se pegar, por exemplo, o antigo presidente da República, o Oscar Scalfaro, não, é o Giorgio Napolitano, o antigo. Ele saiu agora entrou um outro presidente, eu não guardei o nome dele ainda. O Giorgio Napolitano, ele é um comunista. Ele tinha 83 anos, quando ele ficou muito tempo, né? Saiu lá com uns 85 anos, sei lá. Ele, da vida inteira, política dele, ele comprou um apartamento simples, um automóvel simples. Vocês falam, esse sujeito, ele não roubou, ele não vai fazer besteira, ele não vai fazer. Então, ele pode ser presidente da República. Pois é. E aí, então, agora, tem até pessoas, já que você mencionou, que com, às vezes, 60, 70 anos de idade, continua fazendo besteira. Mas aí há de se, né, de ser aí, honesto, né, com isso. Né? A gente sabia quem era. Não foi nenhuma surpresa. Então, nossa, eu não esperava que ele fizesse tanto bobagem. Não, não. Quem votou sabia exatamente quem era. Né? Sabia exatamente o que ele falava, o que defendia, o que acreditava. Então aí é zero surpresa. Aliás, é muito honesto até. Ele é justamente desse. Há um cara com 60 anos de idade não inaugura nenhuma bobagem. Ele continua fazendo todo. O Sérgio Mattarelli. Isso, é ele mesmo. Olha lá, um senhor simpático que não vai fazer surpresa em ninguém. Sérgio Mattarella. Isso aí. Ele não vai fazer surpresa nenhuma. Depois você pega o retrato do Giorgio Napolitano, que é um cara fã dele também. Oscar Scalfaro também. Todos velhinhos, simpáticos, educados e honestos. Tem um menino que faz um podcast famoso que fala que a idade mínima para se candidatar para a presidência barra que gente com ideias novas. Barra? Barra gente com ideias novas. Eu acho bem arriscado permitir a candidatura de pessoas mais novas. Se com mais de 60 o presidente já faz bobagem. Pois é, gente, mas o Gustavo, a ideia com relação a isso não falhou no caso brasileiro, não. É o que eu estou falando. Nós todos sabíamos quem ele era. Quem votou sabia quem ele era. Então não teve nenhuma surpresa. Sabia que ele era machista, homofóbico, racista, autoritário e mais um monte de coisa. Que em 30 anos de parlamento aprovou um projeto de lei, nunca trabalhou. Não foi surpresa. Então, o modelo italiano é um modelo que funciona, viu? Olha só. Né? Agora, Giorgio Napolitano está com 95, é bonitinho, gente. Acha uma foto dele. Giorgio Napolitano,
era um outro velhinho simpático, gente, presidente da Itália. Os caras, viu só, 95 anos de idade, como se tivesse 45. Tá lá, tá lá. O Papa, 85 anos, né, 86 anos. É. Bom, mas, gente, não quero ficar falando desse sujeito, não, mas é porque a gente está falando de política, estamos falando de sistema de governo, acaba tendo que dar exemplo, né? Mas eu não quero ficar falando, pensando nele. Né? Aí, olha só, olha que cara inteiraço. Olha lá, o grande Giorgio Napolitano. Olha lá, olha só, viu que legal? Mas agora. Mas sempre tem alguém que também, aos 95 anos, continua fazendo bobagem. Mas você já sabe que ele vai continuar fazendo bobagem. Essa que é a questão. Não vai inaugurar uma bobagem nova, porque não dá tempo. Mas, né, vai continuar fazendo bobagem. Bom, vamos lá, gente. A gente tem que falar isso aqui para a gente distrair também, né? Afinal, né, sextou, né? Sextou na quarta-feira. Então a gente tem que fazer. Pois é, olha só. Não, ele aí, sinceramente, o máximo 70 para ele, né? O máximo 70. Ele pode passar, muita gente de 60 anos está assim, igual a ele. É um grande Giorgio Napolitano. Bom, então, vamos voltar lá ao sistema semipresidencial. No sistema semipresidencial, a gente tem, então, esses três atores. Olha lá. Né? Tem o parlamento, o primeiro-ministro e o presidente. Então, de forma diferente, né, eu comecei a falar da Itália, por isso que eu comecei a falar disso tudo aí, mas de forma diferente, na Itália o presidente não governa, mas ele é um poder moderador. Na Áustria também, né? O presidente é escolhido pelo parlamento da Itália, o presidente é escolhido por um colégio de representantes das regiões italianas e mais os deputados e senadores, é uma eleição indireta. Né? Na Áustria também é eleição indireta. Na Alemanha é o parlamento alemão que escolhe o presidente da República, que é esse cara que aparece ali com uma função de representação nacional, que é um cara que também de um poder moderador, então um sujeito que estaria, né, com maior responsabilidade, etc., para fazer essa função de representação do Estado Nacional, dos valores nacionais, das relações internacionais, quando for o caso, etc. Bom, é, é, no, no, no sistema semipresidencial, o presidente governa. Essa é a grande diferença. No sistema parlamentar, quem é chefe de governo, primeiro-ministro. No sistema presidencial, chefe de governo, presidente. No sistema semipresidencial, o presidente e o primeiro-ministro governam juntos, compartilham o poder. Por isso que a gente fala que é um governo bicéfalo. Os dois governam juntos. Bom, mas como é que vai ser esse governo aí dos dois governando juntos, né? Olha, pode ser problemático, né? Então vamos ver como é que os franceses vão conviver com esse sistema, que é um sistema que eles têm até hoje, né? O sistema semipresidencial. Então vamos pensar aqui. Ou, quando surgiu o sistema semipresidencial, né, ele surgiu em 1958 como uma forma de emenda à Constituição Francesa de 46. Nesse caso, então, o sistema semipresidencial, ele surgiu para resolver problemas emergenciais que a França estava vivendo. Né? Lembra lá que a França, 46, saiu da guerra, ocupada, parará, faz uma constituição parlamentar, mas tinha muitos partidos políticos, e aí em 12 anos teve 16 primeiros ministros, em época de guerra, conflitos, a França quase se dividiu, quase teve guerra civil, então foi muito tenso esse período. E aí, então, em 58, o parlamento francês, diante da guerra da Argélia, das guerras, né, de descolonização, que ameaçavam dividir a França, o parlamento francês, então, convida o Charles de Gaulle, elege o Charles de Gaulle presidente da República, né, pelo voto indireto. Então, o presidente da República era eleito, naquele período, né, pelo voto indireto, era um sistema parlamentar, não era eleito pelo povo. E tinha um mandato de 7 anos, podendo ser reeleito indefinidamente. Chamaram um general, né, para
governar a França. Olha, o general falou, olha, nós estamos vivendo crise, está um problema, etc. Eu quero poder. Eu não vou ser presidente da República sem poder. Então, o parlamento, que era um parlamento majoritariamente golista, ou seja, que apoiava o Charles de Gaulle, e tinha partido político republicano golista, né? O gaullismo é uma espécie de getulismo à la francesa, ou de peronismo à la francesa, né? É o gaullismo, né? O gaullismo eram, então, os apaixonados pelo general. E o general, ó, chegou no poder e falou: não, eu quero poder. Né? Quero poder, então vocês vão fazer uma emenda à Constituição aí, me dando poderes de governo. Fizeram uma emenda à Constituição de 46. E essa emenda de 46, concedendo poderes excepcionais ao presidente da República. Só que esses poderes excepcionais ao presidente da República, né, viraram permanentes. Ou seja, o de Gaulle, com os poderes excepcionais, passou a governar ao lado do primeiro-ministro. Né? E logo depois dessa emenda, em 58 mesmo, no mesmo ano que fizeram a emenda à Constituição de 46, revogaram a Constituição de 46 e fizeram uma nova Constituição, a Constituição de 1958, que é uma Constituição feita por especialistas, constitucionalistas. Não teve uma Assembleia eleita. Não teve Assembleia eleita. Uma coisa muito importante é que, só um parêntese, gente, né? As pessoas, uma coisa muito interessante para a gente pensar, né, aquela ideia, sabe, de cada um de acordo com a sua vocação, de acordo com a sua formação, cada um no seu quadrado. Então, vamos lembrar aquilo que eu estava comentando, por exemplo, no sistema norte-americano, que os oficiais generais, almirantes, brigadeiros, eles são proibidos, né, de enquanto está nativa, de participar de política. É proibido, eles não podem ter nenhum tipo de manifestação política. Eu mencionei para vocês um exemplo, por exemplo, quando o presidente da República dos Estados Unidos faz aquele discurso no Congresso, que é o discurso da União, que é um momento anual super importante, que todo o país vai ouvir o discurso do presidente, que é uma prestação de contas, os militares que estão ali, reparem só, eles estão sentados, eles sentam, né, tem um general, um almirante, um brigadeiro, sentam na primeira fila, são os caras que mandam nas Forças Armadas, eles põem a mão em cima da perna e essa mão em cima da perna fica o tempo todo. Eles não batem palma, eles não fazem nenhum movimento, nem de aprovação, nem de reprovação. Não pode fazer. E está certíssimo. Não pode. Porque eles são treinados para quê? Eles são treinados para defender o Estado e o povo. Defender o Estado norte-americano contra os estrangeiros, contra as potências estrangeiras, defender os interesses norte-americanos, etc. Eles não podem se meter em política. Né? Eles não podem atuar. Né, não pode dizer se essa política está boa ou está ruim. Eles não são formados para isso. Né? O militar ele é formado para quê? Também, isso aí também não tem nenhuma novidade nisso que eu estou falando. Né? E isso também foi nos Estados Unidos. Eu acho que eu contei essa história para vocês na Guerra do Vietnã. Né? Eles começaram a mandar um monte de jovens de 18 anos de idade para a guerra. Ia lá, dava um treinamento de 3 meses para o cara e mandava para a guerra. Olha, ninguém vai sair matando ninguém com 3 meses de treinamento, não. Ninguém vai aprender a disparar uma arma com 3 meses de treinamento. E o que aconteceu? Esses jovens chegaram lá, vários, muitos, morreram sem disparar um tiro da arma deles. Aí um general americano fez uma pesquisa, escreveu uma tese sobre isso, falou: não, o exército tem que ser profissional. Nós temos que formar pessoas aptas a matar. Não é isso, é fazer guerra. Polícia protege, militar, guerra. Militar mata, polícia protege. Então, por isso você não pode misturar as duas coisas e, principalmente, não misturar as duas coisas com política. Para fazer política, não pode mais ser, né, militar. Porque se ele, vai, ele aprendeu a fazer o quê? Ele aprendeu a fazer guerra. Ele é treinado para fazer guerra. E o que esse general que vai estabelecer a nova doutrina, que vai, né, criar esses grupos de os caras super treinados, né, que quebra pescoço, etc, etc, eles estão treinando pessoas que matam, que sabem matar e que não vão pensar um segundo se tiver que matar. Então, essas pessoas estão nessa função, essa é a função dela. Aí você vai pegar essa pessoa aqui e vai botar ela para ser presidente da República? Aí você vai pegar essa pessoa aqui e vai botar ela para ser, é, sei lá, qualquer outra coisa, se pensar, que não é a função dela. Claro que não, né? Ou seja, e é isso que a gente falou. Vocês viram o depoimento daquela médica lá,
que não sabia a diferença entre protozoário e vírus. Gente, até eu sei, eu li um livro sobre vírus agora para aprender. O cara, mas é claro, por quê? Porque ela não é infectologista. Então, um médico, uma médica infectologista, pode falar de vírus. Agora, um médico, uma médica que não é infectologista, não vai saber. Não vai saber. E logo, não dê palpite sobre o que não sabe, não é? Então, ela isso é coisa. Então tá tudo de cabeça para baixo. Todo mundo se acha no direito de falar tudo, né? E esse é um grande problema da minha área, né, de pesquisa, de estudo, que é direito constitucional, ciência política e teoria do Estado. Imagina, todo mundo acha que entende política e fala um monte de merda, e a gente tem que ficar ouvindo, né, um monte de porcaria que as pessoas falam, com toda a pompa e circunstância, né, como se soubesse. É complicado isso. É muito chato isso. Né? Imagina os infectologistas ouvindo um médico otorrino, né, falando sobre a área deles. Então, é cada um no seu quadrado, né? Respeitando a sua função e a sua formação. E tem formações que não são adequadas. E o De Gaulle, a formação dele era general, que lutou na Segunda Guerra Mundial, herói de guerra, grande cara. Só que ele chegou no poder, o que ele começou a fazer? Quero mais poder, quero mais poder, quero mais poder, quero mais poder. E aí, então, ele foi tendo mais poder. Veio a Constituição de 58, que transforma esse sistema semipresidencial num sistema permanente, onde ele era eleito, primeiramente pelo parlamento, podia ser reeleito indefinidamente, com mandato de 7 anos. Então, ele fez 2 mandatos, ele já estava 14 anos no poder. 3 mandatos, ele estava 21 anos no poder. E a reeleição no sistema presidencial era comum nessa época. Nos Estados Unidos também, lembro, Roosevelt foi eleito 4 vezes. Na quarta vez, ele não assume porque ele morre antes, mas ele foi 3 vezes presidente dos Estados Unidos. Era permitido ele reeleger indefinidamente. Aí, com as experiências, os aprendizados, começaram a limitar a reeleição, etc., dentro do sistema presidencial. Então, nesse sistema, como é que ficou conformado, então, esse sistema, que era um sistema excepcional e acabou sendo um sistema permanente? Né? O presidente, olha quem apareceu aqui, surpresa, o De Gaulle. Vocês lembram do De Gaulle, como é que ele era? Ele tinha um narigão grandão, né? Alto, comprido, né? Tinha um bigodinho. Né? Faltou o chapéuzinho dele. Tinha um chapéu de general francês, né? Que era aquele. Olha lá o chapéuzinho. E tem um chapéuzinho dele lá. Esse é o Charles de Gaulle. Nesse sistema, então, que foi construído na França, né, o que aconteceu? Como é que funcionou? O presidente da República ele vai escolher o primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro depende da confiança do parlamento para permanecer no cargo. É uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo. Um sistema híbrido, complexo. Bom, na prática, o que significa isso? Ó, os dois governam, presidente e primeiro-ministro. Quem escolhe o primeiro-ministro é o presidente. Só que o primeiro-ministro, para ficar no cargo, tem que ter apoio da maioria do parlamento. A maioria do parlamento pode derrubar o primeiro-ministro que o presidente escolheu. Já o parlamento não pode derrubar o presidente. Bom, então vamos imaginar, se vocês fossem o presidente da República, vocês vão escolher o primeiro-ministro. Vocês vão escolher um primeiro-ministro que vai, um cara de personalidade forte, que vai governar também, que vai ter as opiniões dele, ou você vai escolher um cara que vai te obedecer, fazer tudo que você quer. Né? Olha, o De Gaulle escolheu, né? Eu escolheria, não, um cara também, personalidade forte, que vai dividir o governo mesmo comigo, nós vamos debater e tudo. Né? Não quero ninguém abaixando a cabeça, não. Mas o De Gaulle, o De Gaulle, ele era um general. Ele vai escolher o quê? Para primeiro-ministro, um De Gaullezinho. Então, aqui chegou o De Gaullezinho. Vou apresentar a vocês o De Gaullezinho. Olha lá. O De Gaulezão escolheu um De Gaullezinho. E o De Gaulezão pôde escolher o De Gaullezinho por quê? Porque o parlamento apoiava o De Gaulle. Foi o parlamento que escolheu o De Gaulle para presidente. Foi o parlamento que fez a emenda constitucional para que o De Gaulle pudesse governar ao lado do primeiro-ministro. E foi o parlamento que fez a emenda permitindo que o De Gaulle escolha o primeiro-ministro. Então, o parlamento é do De Gaulle. Logo,
Como é que foi na prática esse governo? Né? O presidente escolhia o primeiro-ministro que ele queria, de confiança dele, que ia fazer o que ele queria, desde que ele tenha apoio do parlamento. E o presidente, com o apoio do parlamento, né, escolhendo o seu primeiro-ministro, ele praticamente governa sozinho. Ele tem muito poder. Tá? Então, esse governo de Gaulle ficou de 58 a 69 no poder, ele foi reeleito, né, uma vez, mas depois ele renuncia, porque aquele momento das manifestações dos operários, dos estudantes, maio de 68, instabilidade na França, ele acaba renunciando. Mas ficou 11 anos como presidente da França. E governou de uma maneira muito forte, com apoio do parlamento e escolhendo os primeiros-ministros que obedeciam ele. Só que quando saiu de Gaulle, aí você tem outras conformações desse sistema. Veio, então, os franceses, os autores franceses, eles mostram que esse sistema presidencial ele tem três grandes conformações. E são muito lógicas para a gente entender, né? E não precisa decorar, é entender a lógica disso aqui. Nós já vimos no primeiro, qual é? Se o presidente da República tem apoio do parlamento, e o parlamento permite que, então, o presidente da República escolha o primeiro-ministro a seu bel prazer, você vai ter um sistema presidencial de fato, ou seja, de fato, na realidade, quem vai mandar é o presidente. E os primeiros ministros vão obedecer ao presidente. É mais ou menos a configuração atual. Né? O Macron tem apoio do parlamento, né? O parlamento deixa ele escolher o primeiro-ministro. Mal a gente ouve falar do primeiro-ministro francês, não é mesmo? A gente ouve falar Macron, 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 e o primeiro-ministro a gente ouve falar. Bom, mas pode acontecer uma outra coisa, que o presidente não seja um cara com tanta força no parlamento e que logo ele tenha que negociar com o parlamento para escolher o primeiro-ministro. Então, nesse caso, né, ou seja, o presidente não é um cara que tem uma força sozinho, né? Ele é forte, ele é presidente, mas ele não tem uma força total com o parlamento. Ele vai ter que negociar com o parlamento, ouvir e o parlamento vai então colocar o nome de um cara que vai compartilhar o governo com ele. Então, nesse caso, você vai ter efetivamente um governo bicéfalo, onde os dois governam juntos. Os dois vão participar da reunião do gabinete, os dois vão decidir tudo juntos. E esse vai ser, então, esse segundo momento na história da França, que vai de 69 até 1983, onde você tem uma coincidência, né? Que era o quê? Parlamento de direita, presidente de direita, primeiro-ministro de direita, óbvio. Parlamento de esquerda, presidente de esquerda, primeiro-ministro de esquerda. Bom, enquanto está batendo tudo, ótimo. Isso vai ser na França, vai ser uma sucessão de governos de direita, né, desde a época do de Gaulle, que era direita, mas era uma direita nacional, uma direita tradicional nacional francesa. É bem diferente você falar o conceito de direita na França, por exemplo, e o conceito de direita no Brasil. Né? Ou seja, De Gaulle é um cara nacionalista, ele preza pela França, pela economia francesa, pelo povo francês, pela história francesa, pelas empresas estatais francesas. Isso é uma direita francesa. Ela não é antinacional. Né? Aqui a gente tem uma direita antinacional. Privatiza, acaba com a Petrobras, acaba privatiza tudo, entrega tudo, etc., acaba com o país. Né? Então é diferente, são com conceitos muito diferentes, né, de lugar para lugar também desses. Bom, nesse momento, então, você tem dois governantes fortes, mas há uma coincidência. Né? O mandato do presidente era de 7 anos, você tinha um mandato para deputado no parlamento de 4 anos, mas coincidiu, né, parlamentos com maioria de direita com presidentes eleitos de direita até 1981. Em 1981 foi eleito o Mitterrand, que é um socialista, que vai, então, ser eleito presidente da República. Aí você já tem eleições diretas, a partir de 1962, por aí, você passa a ter eleição direta, e depois eles reduzem o mandato de 7 anos para 5 anos, mas isso só agora no século XXI, né, com a possibilidade de uma reeleição. Limita a reeleição, diminui o mandato, né, e estabelece a eleição direta. Então, muda aquele mecanismo, que era o mecanismo da época do De Gaulle. Então, você passa a ter, então, o Mitterrand socialista, mas, nessa época, também os socialistas, os comunistas, conseguiram a maioria no parlamento. Então, o que aconteceu? O Mitterrand, que era um cara, uma personalidade extremamente forte,
E ele é considerado assim, uma das grandes personalidades da história francesa, né? Ele é equiparado, eles fizeram uma pesquisa na França, assim, o Mitterrand é equiparado a Luís XIV, Napoleão Bonaparte, né? Assim, é o cara assim, da política francesa, super respeitado e tudo. O Mitterrand, ele vai ter um parlamento de maioria que o apoia, comunistas e socialistas. E logo, então, ele vai poder escolher um primeiro-ministro que segue a orientação dele. Tudo bem. Acontece que em 1983, né, o mundo dá uma guinada. Aliás, em 1980, a França dava uma guinada para a esquerda, mas o mundo capitalista dava uma guinada mais para a direita ainda. Se pegar, por exemplo, nas principais economias do planeta, né, Estados Unidos tem Reagan, que é um cara bem à direita, né? Tem Thatcher na Inglaterra, Helmut Kohl na Alemanha, Nakasone no Japão, as quatro primeiras economias, e a quinta economia vinha ali a França, que estava indo para a esquerda. Então a França ficou isolada, isolada dentro da Europa e no mundo capitalista. E, então o que acontece? Os socialistas perdem a eleição no parlamento. Aí você passa a ter o primeiro governo de coabitação. Coabitação, que é um governo onde o presidente é de uma tendência política e o primeiro-ministro de outra tendência política. Então, nesse caso, o Mitterrand era um cara, personalidade forte, ele vai ser reeleito presidente da França, como socialista que ele é, né, mas o parlamento de direita. E aí ele vai ter que negociar com o parlamento. Ele vai chegar e falar: olha, qual o nome que vocês indicam para que eu possa indicar como primeiro-ministro? Ele não vai indicar o nome dele, porque o parlamento derruba. Ele escolhe um socialista, o parlamento conservador tira o socialista no dia seguinte. Ele escolhe outro socialista, o parlamento tira. Aí não tem governo. Então ele vai negociar, chegar ao parlamento e falar: olha, vamos pensar um nome que a gente possa governar juntos, né, que tenha apoio do parlamento, mas que eu consiga dialogar com o cara. Nessa época, eles elegem o Jacques Chirac. O Jacques Chirac era prefeito de Paris, era um conservador, mas dentro dessa lógica, né, do conservadorismo francês, né, um conservador mais do Estado francês, dentro dessa maneira, assim, né? Então, que vai governar com o Mitterrand. Então, aí você tem três formatos, né? Olha, nesse caso, qual é a tendência? Se o primeiro-ministro ele tem apoio do parlamento e o presidente não, o primeiro-ministro tende a ser mais forte que o presidente. O parlamento é o fiel da balança, né? Se o presidente é quem tem apoio do parlamento, o presidente escolhe um primeiro-ministro que segue as orientações do presidente. Se o presidente não tem a maioria do parlamento, o presidente é obrigado a escolher um primeiro-ministro, que logo vai ser o primeiro-ministro que tem apoio do parlamento, e o presidente não. E logo o primeiro-ministro tende a se destacar. E você tem efetivamente a lógica bicéfala, onde você tem os dois da mesma estatura. Né? Esse sistema semipresidencial ele existe em poucos lugares. Né? Ele tem hoje na França, né, que a gente pode observar bem o funcionamento dele. É, ele tem na Venezuela, sistema semipresidencial, e você tem alguns sistemas que eram semelhantes, mas que estão mudando. A Finlândia era semipresidencial, mas recentemente mudou a sua Constituição, e aí eu não tive ainda a oportunidade de estudar as mudanças da Constituição da Finlândia, não, mas ela era semipresidencial e sei que ela deixou de ser semipresidencial recentemente. A Irlanda, né, também, no mesmo caminho, né, caminhou para um sistema parlamentar. Tá? Então, o que você tem hoje semipresidencial é França, Venezuela e Rússia. Né? Sendo que a Rússia, você tem aí um mega presidente. Né? O Vladimir Putin está no poder há 21 anos, eu acho. Né? E que era assim, ele começou assim, ele foi eleito, que é essa lógica, ele foi eleito presidente da Rússia primeiro, isso, presidente da Rússia, né, com um parlamento que o apoiava. E aí, então, ele escolhe um primeiro-ministro que o segue. Ele vai se empoderando, depois ele troca. Né? Ele não podia mais se reeleger, o Medvedev vira presidente e ele vira primeiro-ministro. Depois ele vira presidente e o Medvedev vira primeiro-ministro. E depois ele vira presidente de novo. E agora ele é presidente de novo. E ele está aí, né? 20 anos de poder.
Podem falar o que quiser dele, mas sem dúvida ele liderou um processo de reerguimento da Rússia sem igual, né? A Rússia estava no fundo do poço, no buraco, do buraco, do buraco. Não estou elogiando ele, não. Ele é um cara bem autoritário, bem, mas é um cara que é uma liderança que, que reergueu, reergueu o Império Russo, né? Voltou a ser Império Russo. Bom, eu não aguento, né? Eu tenho que dar uns palpites, né, sobre as pessoas. Mas isso também é ilustração, né, gente? Qual o problema? Vocês não são obrigados a concordar comigo, então não discorda. Ah, pessoal, eu acho ele isso ótimo também. Pode, né? Mas é isso aí. Bom, na próxima aula nós vamos trabalhar o sistema diretorial, que é o mais complexo de todos, né? E raro também de existir. Tá bom? Nós vamos ver então na próxima aula. A aula de hoje está muito bom, já passamos nosso tempo. Bom descanso. Não, não. Na Venezuela, a figura é a figura do vice-presidente que é escolhido pelo parlamento e pode ser derrubado pelo parlamento. Então, o nome do primeiro-ministro lá é vice-presidente. Mas é igual, quer dizer, só mudou o nome. Não é porque o presidente escolhe o vice-presidente, mas o vice-presidente depende do apoio do parlamento para permanecer no cargo de vice-presidente. E o vice-presidente, teoricamente, participa do governo junto com o presidente. Tá? E aí, então, tanto que teve aquela crise, né, recente, que quiseram tiraram o vice-presidente, enfim, teve uma briga danada, né, com o parlamento. Mas aí seria a figura do vice-presidente, que o presidente escolhe, mas ele pode ser derrubado pelo parlamento. Né? E o parlamento pode impor um vice-presidente para governar com um presidente que seja do apoio do parlamento. E aí é muito parecido também com o sistema francês, que é parecido com o sistema russo. Né? Mas é isso então, gente. Então, beleza. O que não pode inventar é o presidente? Como? Isso. O Guaidó. Ah, Aí é presidente inventado. Aí não pode ser de jeito exatamente. nenhum. Aí é autodeclarado. Eu sou presidente. Pronto. Eu sou o presidente da Venezuela Eu agora. sou o presidente da Venezuela, autodeclarado, né? Aí ficou. Cara, isso aí. Ô, gente, então, até mais com vocês. Semana que Boa vem. noite, pessoal. Muito obrigado pela. Valeu. Tudo de bom.